Hoje, os anjos desejam que você ouça o sussurro da esperança em meio à escuridão. Imagine uma mansão, a mansão dos Silvas, envolvida em um silêncio pesado, quase sufocante. Dentro de suas paredes, um drama silencioso se desenrola, um cenário de sombras e luzes incertas. Mateus, um menino, jaz em um estado vegetativo, seu corpo preso em um limbo entre a vida e a morte. Sua família, uma teia intrincada de laços e segredos, luta contra a tempestade de suas próprias fragilidades. Sofia, uma enfermeira com olhos aguçados e coração compassivo, se encontra imersa nesse turbilhão de emoções e incertezas. Seu olhar, penetrante como um raio de sol que atravessa as nuvens, busca pistas em meio à aparente calma. Ela percebe com uma intuição afiada como bisturi os sinais sutis de uma possível negligência, de um segredo sombrio que se esconde sob o véu da normalidade. O ar dentro da mansão está carregado de suspeitas, de medos ocultos e responsabilidades, não assumidas. A família, tão unida em sua dor, encontra-se fragmentada por um abismo de silêncio e desconfiança. A dor se torna o pano de fundo, a moldura para um jogo de interesses ocultos e consequências imprevisíveis. Imagens de uma obscuridade familiar se sobrepõem a momentos fugazes de esperança, quando inesperadamente Mateus manifesta sinais de despertar como um raio de sol perfurando as nuvens cinzentas. Mas a luta pela verdade é árdua, como escalar uma montanha coberta de neblina. Um medicamento não rotulado, uma dose quase fatal e um pai disposto a esconder a verdade e a dor do filho. A polícia é chamada, mas as questões permanecem sem respostas. Como um fio invisível, a esperança tece-se através das sombras da tragédia. A resiliência de Mateus, alimentada pelo amor de quem o cerca, e a persistência de Sofia, a enfermeira de coração nobre, se unem para resgatar a esperança, como uma chama que se recusa a apagar. E é aqui, nesse labirinto de emoções e conflitos, que você, leitor, se encontrará diante de um novo caminho. A recuperação de Mateus, um testemunho de fé e superação, se torna o centro da história. A transformação do cenário da tragédia em um arco-íris de redenção. A família, reconstruída a partir das cinzas de seus erros, e Sofia, uma nova defensora da verdade, embarcam em uma jornada desafiadora através dos labirintos da justiça e da compaixão. E é nesse momento, em meio às cicatrizes e lições aprendidas, que a história encontra seu final. Um final feliz, mas não sem os ecos do drama silencioso que a precedeu. A jornada de cura, porém, não se limita à recuperação física. Ela se estende para os labirintos da alma, para os desfiladeiros da culpa e do arrependimento que se instalam no coração da família. A cicatriz deixada pela tragédia não se manifesta apenas na carne, mas também nas memórias, nos silêncios carregados de angústia. Agora, considerem como isso se manifesta em cada membro, cada um carregando um peso diferente. O pai, abalado por uma culpa avassaladora, pode se retrair em si mesmo em um mundo de autorrecriminação. A mãe, em uma busca frenética por respostas, pode se perder em um labirinto de autodestruição. Os irmãos, testemunhas silenciosas de uma dor profunda, podem se encontrar em uma jornada solitária de luto e incertezas. Entretanto, a dor, apesar de sua intensidade, pode se transformar em força. À medida que a família enfrenta o espelho de seus medos e falhas, um novo tipo de resiliência emerge. Analogamente a uma semente que, enterrada em terra fértil, espera o momento certo para brotar, os laços familiares se transformam, buscando reavivar as raízes da esperança. Percebam que essa é uma jornada de autodescoberta, uma jornada de aceitação e perdão, não apenas por si mesmos, mas também pelo outro. É uma jornada de reconstrução, com cada tijolo
representando um passo em direção à cura. Uma nova camada de compreensão se revela, a importância da comunicação sincera e do apoio mútuo. Os diálogos, antes interrompidos por barreiras de silêncio e medo, precisam ser reativados. Consequentemente, a escuta ativa surge como uma ferramenta crucial, um canal para o entendimento e o perdão. Imagens de um diálogo difícil, carregado de emoções, se sobrepõem a momentos de reconciliação, onde a vulnerabilidade se torna a ponte para o entendimento. Imagine o poder de uma palavra gentil, de um abraço reconfortante, de um olhar compassivo. Esses atos, simples e poderosos, podem transformar o clima da mansão dos Silvas, afastando as sombras e inspirando uma nova esperança. Além disso, a busca por justiça, embora complexa e sinuosa, se torna uma jornada para a verdade. O processo legal, um caminho com suas próprias armadilhas e desafios, exige paciência e perseverança. É um labirinto de provas, depoimentos e decisões, mas é crucial entender que esse processo não é o único caminho. É preciso se lembrar que a justiça, em seu sentido mais amplo, vai além das leis e dos tribunais. Ela reside na busca incessante pela verdade, pela compreensão e, acima de tudo, pela cura. A busca pela justiça, nesse contexto específico, não é somente sobre punição, mas sobre o processo de reconstrução e a busca por um futuro mais justo para a família e para Mateus. A busca por justiça, todavia, não se limita ao âmbito legal. É um processo interno, uma jornada de introspecção que exige coragem e autoconhecimento. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam dilemas éticos. Um ato de negligência, por exemplo, pode gerar uma culpa profunda, que, por sua vez, pode levar a um ciclo vicioso de autorrecriminação. Por outro lado, a compaixão e a auto-perdão podem ser sementes de cura, fertilizando o terreno árido da dor. À medida que a família se aprofunda na busca por justiça, é fundamental que cada membro reconheça sua responsabilidade pessoal, suas próprias sombras e a complexidade da situação. Nesse aspecto, a busca por justiça se assemelha a desvendar um quebra-cabeça antigo, com peças dispersas e fragmentos de memória. Cada peça representa um pedaço da verdade, um testemunho, uma lembrança. A chave para reconstruir o todo está em juntar essas peças cuidadosamente, reconhecendo as lacunas e as nuances de cada uma. Um olhar apurado, capaz de enxergar além das aparências, é imprescindível nesse processo. E é nesse ponto, caro leitor, que a intuição de Sofia se torna crucial. Ela, com sua perspicácia e sensibilidade, consegue enxergar os detalhes que outros ignoram. Outro aspecto fundamental é a importância da escuta ativa. Frequentemente, a busca por justiça se transforma em um confronto, em uma batalha de vozes e acusações. Contudo, a verdadeira justiça nasce do diálogo, do entendimento e da empatia. Imagine um diálogo sincero entre o pai e Mateus, onde cada um pode expressar seus medos e suas esperanças. Essa é a verdadeira força da justiça, permitir que as vozes se unam para construir um caminho de cura. A escuta ativa não é apenas ouvir palavras, mas entender as emoções por trás delas, reconhecer as dores, as angústias e os sonhos que se escondem por trás do silêncio. Finalmente, consideremos a importância da paciência. A busca por justiça não é uma corrida, mas uma maratona. Pode haver obstáculos imprevistos e momentos em que a esperança parece se desvanecer. No entanto, é fundamental lembrar que a jornada, por mais sinuosa que seja, conduz a um lugar de cura e reconciliação. A persistência de Sofia, em meio às adversidades, mostra a importância de não desistir, mesmo diante das dificuldades.
Essa persistência, essa força interior é o motor que impulsiona a busca pela verdade e pela justiça. Mas a busca por justiça também reside na capacidade de perdoar. Perdoar não significa esquecer nem minimizar a gravidade dos atos. Ao contrário, é um ato de libertação, uma forma de encontrar paz interior em meio à tempestade. Imagine uma ferida, aberta, dolorida e inflamada. Para curá-la, é preciso limpar a sujeira, aplicar um curativo e, acima de tudo, permitir que ela cicatrize. Analogamente, o perdão é a aplicação de um curativo na alma, permitindo o processo de cura. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam dilemas éticos. Um ato de negligência, por exemplo, pode gerar uma culpa profunda, que, por sua vez, pode levar a um ciclo vicioso de autorrecriminação. Por outro lado, a compaixão e o auto-perdão podem ser sementes de cura, fertilizando o terreno árido da dor. Esse ato de compaixão, ao olhar para dentro de si mesmos, pode revelar a fragilidade humana e a importância da compreensão. A empatia, nesse sentido, se torna um antídoto para o veneno do ressentimento. Mais do que isso, o perdão, em sua essência, é uma forma de se libertar do fardo pesado da amargura. Como um barco que se liberta das correntes de uma maré implacável, o perdão permite que a alma navegue em águas mais calmas. É um ato de renúncia, um desligamento de uma fonte de sofrimento. E, nesse processo, a esperança, como uma pequena chama, pode renascer das cinzas. Essa esperança pode ser o ponto de partida para a reconstrução dos relacionamentos e para a busca de um futuro mais promissor. Além disso, a busca por justiça deve levar em consideração a complexidade humana. A fragilidade, a falibilidade e os impulsos emocionais, muitas vezes, são os responsáveis por atos que podem causar tanto sofrimento. Compreender essas nuances humanas é tão importante quanto punir os responsáveis. Percebam que muitas vezes os atos de negligência não são premeditados, mas sim resultado de uma série de fatores que podem ser entendidos e, em alguns casos, até mitigados. A jornada de cura da família, consequentemente, não deve se limitar a responsabilizar os envolvidos, mas também a compreender as motivações por trás de seus atos. Entretanto, a busca pela justiça requer também uma compreensão mais profunda da natureza da dor. A dor, muitas vezes, se manifesta como um grito silencioso, um sussurro nas profundezas da alma. Ela pode se apresentar como uma onda implacável, quebrando sobre as praias da memória, trazendo consigo a fúria do passado. Agora, considerem como isso aplica-se quando vocês enfrentam perdas pessoais. A perda de um ente querido, por exemplo, pode gerar uma dor tão profunda que parece insuportável. Nesses momentos, a busca por justiça não se resume a um processo legal. Ela se torna uma jornada de reconciliação com a própria dor. Em contraste, a resiliência, uma força interior capaz de suportar as tempestades da vida, pode emergir como um farol na escuridão. Ela se manifesta através da capacidade de superar desafios, de encontrar significado em meio ao sofrimento. Imagine uma árvore, firmemente plantada no chão, resistindo aos ventos implacáveis. Suas raízes profundas a ancoram na terra, permitindo que ela se erga mesmo diante das adversidades. Analogamente, a resiliência é a capacidade de encontrar forças internas para superar as tempestades da vida, e é uma ferramenta essencial na busca pela justiça. De fato, a jornada de cura é um caminho sinuoso, repleto de curvas inesperadas e desafios insuspeitados. Podem surgir momentos de dúvida, de desânimo, de vontade de abandonar a busca.
Entretanto, é fundamental lembrar que a jornada não se mede pela velocidade, mas pela perseverança. É como um rio que, apesar dos obstáculos que encontra, ao longo de sua trajetória, continua seu curso em direção ao mar. Cada gota que cai, cada curva que se percorre, contribui para a força e a profundidade do rio. Outro ponto crucial é a importância da compaixão. Ela não se limita a sentir pena, mas a compreender a complexidade humana. É um ato de empatia, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas dores, suas fragilidades. Por exemplo, imagine-se na situação de um indivíduo que cometeu um erro grave. Em vez de julgamento, a compaixão permite que se veja a pessoa como um ser humano em busca de crescimento. Essa compreensão, por si só, é um passo fundamental na direção da justiça. Além disso, a busca pela verdade exige uma análise imparcial, livre de preconceitos e julgamentos precipitados. Imagine um detetive tentando desvendar um mistério. Ele não se apressa em formar conclusões, mas sim coleta evidências, examina cada detalhe, questiona cada hipótese. Da mesma forma, na busca pela justiça, é fundamental abordar cada situação com um olhar crítico e imparcial. Um preconceito, por mais sutil que seja, pode obscurecer a visão, impedindo que se enxergue a verdade por trás do véu da emoção. Agora, considerem como isso aplica-se quando vocês enfrentam situações complexas, como um conflito familiar. A tendência natural é se colocar em um lado da disputa, mas a análise imparcial exige que se busque compreender todas as perspectivas, mesmo aquelas que parecem contraditórias. A neutralidade não significa indiferença, mas sim a capacidade de avaliar os fatos com clareza e objetividade. Em contraste com a implacável busca por provas, há também a necessidade de um olhar mais profundo que explore as nuances da situação. Não basta apenas identificar os fatos, é preciso compreender as motivações por trás deles. Por exemplo, uma atitude aparentemente hostil pode ser decorrente de um medo profundo, de uma fragilidade oculta. Compreender essas motivações requer empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o peso da situação. Consequentemente, o caminho para a justiça não é apenas a aplicação de leis, mas também o entendimento das causas e consequências dos atos. Isso demanda um olhar mais amplo, capaz de enxergar o contexto e as circunstâncias que moldam o comportamento humano. Outro aspecto fundamental é a importância de se questionar constantemente os próprios pressupostos. Muitas vezes, nos apegamos a ideias pré-concebidas, a crenças cristalizadas, sem questionar sua validade. Assim, a busca pela verdade se torna um processo contínuo de autocrítica e revisão. Por exemplo, um advogado experiente, ao se deparar com um novo caso, não se limita à análise superficial das evidências. Ele questiona suas próprias suposições, examina os possíveis vieses e reavalia as informações à luz de novas perspectivas. De forma similar, na busca pela justiça, é necessário estar aberto a novas informações, a diferentes pontos de vista, a uma revisão constante das próprias premissas. Finalmente, a busca pela verdade implica em uma profunda humildade, um reconhecimento da própria limitação. Aceitar a possibilidade de estar errado é tão crucial quanto a busca incansável por respostas. Ninguém detém a verdade absoluta e todos nós estamos sujeitos a erros de julgamento. Essa humildade se manifesta na disposição para ouvir diferentes opiniões, para reconsiderar as próprias conclusões e para aprender com os próprios equívocos. Nesse sentido, a busca pela verdade se torna um processo coletivo, onde todos contribuem com suas experiências, perspectivas e conhecimentos. Além disso, a busca pela justiça requer uma profunda compreensão da importância do tempo.
Não se trata de uma corrida contra o relógio, mas de um processo que se desenvolve em seu próprio ritmo. Às vezes, a verdade se revela de forma gradual, como uma flor que desabrocha lentamente, pétala por pétala. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam um dilema pessoal, onde a decisão certa pode parecer distante e indefinida. Por exemplo, a resolução de um conflito familiar pode demandar semanas, meses, até anos. É fundamental reconhecer que o tempo, em seu curso natural, pode revelar informações essenciais, levando a um entendimento mais profundo do problema. Consequentemente, a paciência se torna uma virtude inestimável nesse processo. Não se trata de passividade, mas de uma postura atenta e observadora, permitindo que as peças do quebra-cabeça se encaixem naturalmente. Imaginem um artesão pacientemente esculpindo uma obra de arte. Ele não se apressa, mas observa as nuances da madeira, as linhas que se formam, as formas que se revelam. Da mesma forma, na busca pela justiça, é imprescindível ter a serenidade necessária para permitir que o tempo revele a verdade, sem se deixar levar pela pressa. Em contraste com a busca frenética por resultados imediatos, existe a necessidade de cultivar a perseverança. A jornada pela justiça pode ser comparada a uma longa caminhada em terreno acidentado. Existem subidas íngremes, descidas íngremes e momentos de desânimo. Contudo, é na persistência, na capacidade de prosseguir mesmo diante dos obstáculos, que reside a chave para o sucesso. Imagine um alpinista escalando uma montanha imponente. Ele enfrenta ventos fortes, frio intenso e inúmeras dificuldades. No entanto, a perseverança é a força que o impulsiona a cada passo, cada metro conquistado. Outro aspecto crucial é a necessidade de discernimento. É fundamental separar o essencial do acessório, o relevante do irrelevante. Por exemplo, em um caso complexo, é preciso filtrar as informações, priorizando aquelas que são verdadeiramente relevantes para o caso. Assim, o discernimento se torna uma ferramenta fundamental para identificar os pontos cruciais, para separar a informação valiosa da distração. Imagine um marinheiro navegando em um oceano tempestuoso. Ele precisa discernir as ondas fortes das calmarias para ajustar o curso e se manter seguro. Da mesma forma, na busca pela justiça, o discernimento é a bússola que orienta o caminho. Além disso, a busca pela justiça exige uma compreensão profunda da importância da escuta ativa, não apenas ouvir, mas compreender as nuances das palavras e das emoções. Imagine um músico afinando um instrumento, buscando a harmonia perfeita. Cada nota, cada vibração é analisada com atenção para que o som final seja perfeito. Da mesma forma, ao se aproximar de um conflito, é crucial prestar atenção às nuances da linguagem, às inflexões da voz, aos silêncios significativos. Agora, considerem como isso aplica-se quando vocês se deparam com um conflito familiar. Não basta ouvir as palavras, é preciso perceber a emoção por trás delas, o subtexto, o tom de voz. Em contraste com a busca por informações superficiais, a escuta ativa exige um mergulho profundo nas emoções e motivações dos envolvidos. Observando as reações não verbais, as expressões faciais e os gestos, pode-se identificar o que está sendo dito além das palavras. Por exemplo, um simples "tudo bem" pode esconder uma profunda angústia. Uma postura fechada, um olhar distante, podem denunciar o sofrimento latente. A escuta ativa vai além da mera recepção de informações. É uma forma de se conectar e com o outro em um nível mais profundo. Consequentemente, a busca pela justiça se transforma em um diálogo entre as partes envolvidas, um diálogo que reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade humana. Em vez de um confronto, surge a possibilidade de um entendimento mútuo.
A escuta ativa é uma ponte permitindo que as diferentes vozes se encontrem e se reconheçam. Compreendendo as emoções subjacentes às palavras, as partes podem encontrar terreno comum, construindo um caminho para a resolução do conflito. Imagine um terapeuta guiando as partes em um processo de escuta e compreensão mútua. Outro ponto crucial é a necessidade de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o peso da situação. Pensando em um conflito familiar, a empatia possibilita que as partes entendam os diferentes pontos de vista, as razões por trás das ações. Por exemplo, um ato de irritação pode ser compreendido como uma tentativa de proteção, uma reação a uma situação estressante. A empatia, nesse caso, permite que se veja a situação com olhos mais compassivos, diminuindo a tensão e abrindo espaço para a resolução. Finalmente, a busca pela justiça requer a capacidade de reconhecer os próprios preconceitos e vieses. É imperativo reconhecer que todos nós temos nossas próprias lentes, através das quais observamos o mundo. Esses filtros podem distorcer a percepção da realidade, levando a julgamentos equivocados. Por exemplo, um preconceito cultural pode influenciar a interpretação de um comportamento. Assim, a busca pela justiça exige um constante esforço para reconhecer e mitigar esses vieses, para que a verdade possa emergir com clareza. Ao contemplarmos a jornada que nos trouxe até aqui, percebemos que a busca pela justiça, na sua essência, não se resume a um processo linear, mas a um labirinto de percepções e emoções. Como um rio que serpenteia através de vales e montanhas, cada obstáculo, cada curva inesperada, nos revela nuances da situação e nos leva a uma compreensão mais profunda. Este labirinto, porém, não é um lugar de confusão, mas de descobertas, onde as sombras e as luzes se misturam, tecendo um tapetário complexo de significados. A paciência, a perseverança e a escuta atenta se tornam os pilares dessa jornada, sustentando-nos em meio às tempestades. A harmonia entre a escuta ativa e a empatia se configura como um elo fundamental. Como dois instrumentos musicais, perfeitamente afinados, produzem uma melodia encantadora. Essas duas qualidades trabalham em conjunto para desvendar os meandros da verdade. A busca pela justiça, nesse contexto, não é apenas uma busca por respostas, mas uma exploração do interior, um mergulho nas profundezas da alma. É um convite a desvendar os mistérios que residem nas entrelinhas, nas nuances de cada detalhe. Contemplando a complexidade humana, percebemos que a busca pela justiça não é uma tarefa estanque, mas um processo contínuo, um convite à constante introspecção. Assim como uma obra de arte em constante evolução, a jornada da justiça se desenvolve, incorporando novas percepções e insights. A cada passo, o significado se aprofunda, tornando-se mais rico, mais multifacetado. É uma dança entre o racional e o emocional, entre a lógica e a intuição. Refletindo sobre essa jornada até aqui, a expectativa quanto ao que se seguirá se torna palpável. Como uma melodia que se aproxima do seu clímax, a história nos conduz a um ponto crucial, onde as diversas nuances e implicações convergem. A busca pela justiça, portanto, não se limita a um desfecho, mas a um processo contínuo de crescimento, compreensão e transformação. O caminho se torna, então, um convite à introspecção, à busca pelo conhecimento de si mesmo e, consequentemente, do outro. A conclusão se apresenta como um portal para a próxima fase desta jornada. A mansão dos Silvas, palco de um drama silencioso, se transforma, agora, em um santuário de lições aprendidas. As sombras, antes tão densas, cedem lugar a um brilho sutil,
como um amanhecer após uma noite tempestuosa. O segredo, que antes aprisionava a família em um labirinto de incertezas, agora se desvela, não como uma revelação abrupta, mas como um lento processo de autoconhecimento. A verdade, nua e crua, emerge, não como um golpe, mas como um sussurro suave, ecoando nas paredes da memória. Mateus, o menino em estado vegetativo, se torna um símbolo da resiliência humana, da capacidade de superar adversidades. Sua recuperação, um milagre em meio à tragédia, nos lembra da força intrínseca da vida, da capacidade do espírito de resistir, mesmo diante das provações mais difíceis. Sofia, a enfermeira de olhar perspicaz, transforma-se em uma farol de esperança, um símbolo da busca incansável pela verdade, da defesa da justiça e da compaixão. A história da mansão dos Silvas, portanto, ultrapassa os limites do drama familiar. Ela se torna um espelho, refletindo as nossas próprias fragilidades e a nossa capacidade de superar os desafios. A jornada pela verdade, pela justiça e pela cura se torna um caminho interno, um labirinto que cada um de nós precisa percorrer. A verdade, nesse contexto, não é apenas um conjunto de fatos, mas um processo contínuo de aprendizado, de autodescoberta e de busca pela harmonia interior. A dor, inevitável companheira da jornada, nos ensina a importância da compaixão. A capacidade de compreender a complexidade humana, de enxergar além das aparências, de sentir o peso da situação do outro, é a chave para a cura. Perdoar, não como um ato de indulgência, mas como um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. A busca pela justiça neste contexto não se limita à esfera legal, mas se estende para a esfera da consciência, para a busca incessante pela harmonia interior e pela reconciliação. A conclusão da história da mansão dos Silvas não é um ponto final, mas um ponto de partida. Ela nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada, sobre as nossas próprias sombras e luzes. A esperança, como um raio de sol que atravessa as nuvens, guia-nos nessa busca pela compreensão, pelo perdão e pela cura. A verdadeira prática começa agora. Que a luz da esperança ilumine nossos caminhos, guiando-nos em direção a uma vida mais plena, mais justa e mais compassiva. Que a jornada pela verdade e pela cura seja o nosso legado.